Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Com grande alegria que chegamos até você mais uma semana com uma programação especial do Lendo e Entendendo a Bíblia. Nós estamos desde o Gênesis passando sobre as histórias do povo de Deus, como que Deus os instruiu, os direcionou para alcançar um propósito mais alto, conseguir viver uma vida acima do pecado. E Jesus Cristo disse que Ele nos deixaria a sua paz. Uma paz não como o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento. Por isso é necessário nós estarmos alinhados com as coisas que Deus tem para as nossas vidas. E eu já te peço, está passando aí as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito nos nossos canais da igreja, tanto no Instagram, se você não participa do nosso site onde tem todas as informações, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe estas informações. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção na sua vida, quanto tem sido na minha. E assim, participando, deixando seu comentário, nós vamos estar ajudando para que esta mensagem alcance outras pessoas. Semana passada, nós fizemos aí uma ligação entre os mandamentos, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, com as bem-aventuranças dadas por Jesus. E nós falamos que o momento em que eles receberam esta mensagem de Deus foi quando eles chegaram lá na base do monte. Depois de 50 dias que eles tinham saído do Egito da Páscoa, eles chegaram na base do monte. E a Bíblia diz que eles temeram a Deus por causa da glória, da manifestação, o fogo, a tremor de terra da glória de Deus. Eles ficaram com medo e pediram para que Moisés subisse no monte. Nós sabemos que esse é o momento em que Deus vai começar a passar as ordenanças a Moisés, mas muito mais do que isso. Coisas começam a acontecer no meio do povo que vai direcioná-los da maneira que eles iriam viver e como o Senhor esperaria deles, daquilo que aconteceria pelos próximos 40 anos no deserto e que também seria, digamos assim, uma condição para a maneira que o povo viveria na nova terra, a terra prometida. Hoje nós vamos estar falando de uma escolha de um povo especial. Dentre os descendentes de Israel, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, a Bíblia diz que alguns deles foram escolhidos para momentos específicos. Assim como Judá, a Bíblia diz que o cetro não se apartaria desta tribo, e a eles foi dado o trono. Os descendentes de Davi são todos da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas normalmente, o primogênito, aquele que foi salvo lá do Egito, pelo sangue do Cordeiro, ele seria o representante da sua família. Porque eram sempre na tradição do povo de Deus que o filho mais velho exerceria o sacerdócio, o cuidado pela família. Mas nós vamos ver que eles perderam este sacerdócio. E lá na base do monte, quando Moisés desce depois de receber os 10 mandamentos, algo terrível acontece. E aí uma nova tribo é escolhida. Sobre isso, nós vamos estar falando com você hoje. Quem foram os levitas? Por que eles foram escolhidos para o sacerdócio e tantas partes que faziam ali o serviço sagrado do Senhor? Ao contrário do que muitos pensam, levitas não são apenas os cantores. Levitas não são apenas aqueles que trabalham, os diáconos na casa do Senhor. Eles tinham suas divisões. Até mesmo os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram da tribo de Levi. Foram escolhidos para um trabalho específico. Então fique conosco, como já falei, compartilhe esta mensagem. Deixe o seu comentário, se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique aí no sininho porque o YouTube vai estar compartilhando com você todas as nossas programações e você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na rádio e na TV. Não saia daí, Deus tem uma mensagem poderosa para você sobre o ministério de serviço da tribo de Levi. Bem, meus irmãos, os levitas são todos aqueles que descendiam da família de Levi, o terceiro filho de Jacó, filho de Lia. Lá no livro de Gênesis vai registrar a história do nascimento dele. Quando ele nasce, a mãe diz, agora talvez Jacó vai se ajuntar a mim. O nome de Levi está ligado com comunhão, está ligado com ajuntamento. E agora Moisés sobe o monte junto com o povo de Israel na base, ao ver a glória de Deus,
E a Bíblia diz que enquanto Moisés sobe para receber as revelações, o povo convence o outro líder, que era Arão, da tribo de Levi, também juntamente com Moisés, a fazer uma imagem de um Deus. Coisas que eles estavam acostumados por 400 anos ali no Egito, com o povo egípcio adorando tantas imagens, eles convencem Arão a fazer uma imagem de um bezerro e começam a adorar. E não é só a adoração. A Bíblia diz que fizeram tantas coisas que abomináveis aos olhos do Senhor. Os homens estavam nus, estavam dançando, estava uma orgia. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés desce, vê aquele sinal, ele então clama ao povo. E a história vai nos dizer que os levitas não se misturaram. Olha só esse texto que eu tenho para você, está registrado no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 26. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento Moisés e gritou: todos os que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor de Moisés. A história do povo vai dizer que os levitas foram os únicos que não se misturaram. Todas as outras tribos se misturaram nessa festa. E os irmãos conhecem a história. Neste momento, os primogênitos perderam a sua posição, porque Moisés chama e somente os levitas se pronunciam para ajudar. E aí o Senhor dá uma instrução a Moisés que precisava eliminar todos aqueles que estavam fazendo o que era errado. E a história vai dizer nos versículos seguintes que a tribo de Levi, pegando a espada, olha só esse texto que eu vou colocar para você aí do lado, este texto vai nos dizer uma história terrível, triste. A sequência do versículo 26 em diante diz assim: e os levitas então, obedecendo a ordem de Moisés, cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. E Deus então disse a Moisés para os levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar os seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção, vocês foram chamados para o serviço. Ali eles estavam sendo consagrados. Muitas vezes as pessoas pensam que os levitas fazem apenas aqueles serviços gerais, mas até mesmo os sacerdotes, os Kohanins, até mesmo o sumo sacerdote, o Gadol, Kohanim Gadol, o maior sacerdote, também era da tribo de Levi, por mais que era descendente de Arão, mas eles eram todos levitas. Eles cuidavam de desmontar o tabernáculo, montar, carregar os seus utensílios. Mais tarde no templo, eles eram responsáveis de ajudar o sumo sacerdote nos sacrifícios, cuidar da guarda. Todos eles eram levitas. Deus, naquele momento, os consagra e, segundo a história judaica, na verdade, os levitas já tinham uma posição de respeito pelos próprios egípcios. Porque quando eles estavam lá no Egito, a história do povo judeu vai dizer que durante a escravidão eles foram isentos de fazer trabalhos exaustivos e tinham a permissão de cuidar das atividades espirituais, se tornando aí uma bússola moral para o povo de Israel. Por isso que a família de Moisés, que eram levitas, já eram respeitados. Mas o que acontece? Eles não estavam na posição de liderança porque eram dos descendentes do filho mais velho. Mas o Senhor os consagra ali naquele momento. Quem eram os levitas? Os levitas eram todos aqueles que descendiam dos seus 3 filhos. Quando o povo de Israel veio para o Egito, eu tenho outro texto para você aí, está registrado lá no livro do Êxodo, e vai nos dizer que tanto a família de Moisés, né, lá quando Moisés recebe a mensagem para falar com eles, depois que ele desce do monte e vai tratar com o povo, ele diz assim: estes são os descendentes de Levi, conforme relacionado nos registros das famílias. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Ele foi já de uma idade avançada, os seus filhos se multiplicaram ali no Egito, cada um
vai receber uma atividade específica, sabe? Os gersonitas, eles vão ser responsáveis de carregar as cortinas do templo. Os coatitas, eles transportariam a arca sagrada e outros utensílios. Já os descendentes de Merari carregariam as vigas, as caixas, as barras, a estrutura do tabernáculo. Sabe, um outro texto que eu não tenho aí para você, mas eu gostaria de ler, a Bíblia diz que depois de 1 ano que eles estavam na base do monte, eles saem. E quando eles saem, Deus dá uma instrução para eles. Capítulo 10 do livro de Números, eu vou ler esse texto para você, e o versículo 11. Aconteceu que no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, então 30 dias mais 20, 50. Exatamente 1 ano depois que Deus manifesta a sua glória, a nuvem começou a se mover sobre o tabernáculo da congregação e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas pelo deserto do Sinai. E aonde a nuvem parava, aí eles paravam. Pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, o povo partiu. E tomando a bandeira do arraial de cada um deles, eles foram surgindo. Primeiro, Judá. Judá foi aquele que tomou a liderança. Os filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E também o exército, quem liderava este exército era Naasson, o descendente que mais tarde vai ser um dos líderes do povo, filho de Aminadab. Sobre o exército dos filhos de Isacar estava Natanael, filho de Suá. Sobre os da tribo de Zebulon estava Eliabe e Eliom. E então desarmaram o tabernáculo os filhos de Gerson. E os filhos de Merari ajudaram a carregar da tribo de Levi, porque esta era a ordem dele. E eles foram carregando, cada um foi fazendo sua parte. E mais tarde, lá embaixo, vai dizer assim, então os coatitas partiram levando o tabernáculo sagrado, e os outros levaram as outras partes do tabernáculo, enquanto eles vinham. Cada um dos descendentes de Levi tinham essa atividade específica, e eles foram fazendo os seus trabalhos. É claro que os levitas, depois que eles tomaram posse da terra e com o tempo ali com Davi, com o seu coração querendo formar uma casa para Deus, eles não tiveram mais o seu tabernáculo porque Deus deu instrução. Davi conseguiu arranjar toda aquela estrutura para que Salomão construísse o grande templo. E o povo já estava se multiplicando, então os descendentes de Levi se dividiram aí em 24 grupos de guardas. Cada uma dessas famílias servia durante 1 semana. Foi o que aconteceu quando a Bíblia diz o pai de João Batista que estava chegada a sua semana de servir, porque ele era um levita, ele era um descendente de Levi. E aí eles cuidavam das guardas, eles faziam o que era trabalho sagrado, mas muitas vezes nós focamos apenas no trabalho geral dos levitas e esquecemos que os sacerdotes, sabe, eles também eram da descendência de Levi. Por mais que eles eram dos filhos de Arão, que ele teve aí os seus primeiros 2 filhos, Nadab e Abiú, que acabaram levando o fogo estranho, morreram pelo Senhor, mas na sequência os seus outros filhos foram os sumos sacerdotes do povo. E se esperava que os sacerdotes, diferente dos outros descendentes de Levi, estes tinham que estar sempre preparados para servir no templo. Não podiam tomar vinho, muito vinho. Não podiam contaminar-se com tocar em cadáveres. E também os sacerdotes, os sumos sacerdotes da descendência de Arão, não poderiam casar com qualquer mulher. Somente filhas dos próprios sacerdotes. E eles tinham um uniforme diferente de todos os outros. Sabe, às vezes na igreja nós temos alguma dificuldade quando se pede para usar algum uniforme. Mas o povo de Israel, os levitas, eles tinham um uniforme específico. Aqueles que carregavam a arca, aqueles que desmontavam, sabe? Os levitas, os músicos tinham também uma certa roupa, mas os sumos sacerdotes e os sacerdotes gerais tinham uma roupa diferente. Uma roupa especial de linho, sabe? O sumo sacerdote tinha uma roupa que tinha mais outras partes específicas que Deus deu instrução a Moisés para, por meio de Bezaliel, preparar tudo o que eles iriam fazer. E aí, somente os descendentes dos sacerdotes, os descendentes de Arão, eles tinham aí a prerrogativa de abençoar o povo, de dar a bênção de Deus para o povo, enquanto que os outros serviam. Olha essa próxima imagem que eu vou colocar para você.
Eles não iam falar qualquer coisa. Deus disse que eles tinham uma bênção especial. Está registrado no livro de Número, capítulo 6, versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Uma bênção especial que Deus disse. Esta bênção está tão conhecida que hoje nós temos um hino tão lindo que é conhecido como a bênção, the blessing em inglês, sabe? Ele canta dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Isto foi o que Deus, o Jeová, o Deus de Israel, estava dizendo para o povo. Eles fariam esse trabalho especial. Somente os descendentes dos sacerdotes, os descendentes de Arão, poderiam dar esta bênção especial. Em cada geração teve um sumo sacerdote, um Kohen Gadol, sabe, um grande homem que era escolhido da linhagem de Arão, e eles vestiriam uma túnica especial. A túnica do sumo sacerdote compreendia de 8 peças de roupa, com ouro, fios de ouro, adornadas com pedras preciosas, e ele usava essa roupa especial uma vez no ano. No dia do Yom Kippur, quando ele iria oferecer um sacrifício por si mesmo e depois um sacrifício pelo povo. E Deus responderia, mandando fogo do céu, consumindo todo o holocausto e dizendo para o povo: seus pecados estão cobertos por mais um ano, porque o sumo sacerdote fez um bom trabalho. Vocês podem continuar tendo a oportunidade de a presença de Deus estar no meio de vocês, mesmo seus antepassados. Lá na base do monte, tendo feito aquela imagem e tantas coisas que desagradavam a Deus, por causa do trabalho destes sacerdotes, dos outros levitas, né? O Senhor estaria do meio do povo. Mas nós sabemos. Você sabia que muitas vezes, quando a gente fala das 12 tribos de Israel, a princípio são os filhos de Israel. Mas só que levitas nem sempre são colocados entre as tribos. Por quê? Porque quando eles foram receber a herança, os levitas não receberam terra para cada uma das divisões, mas tem 12. O que aconteceu? Se eles saíram, o que aconteceu? O que acontece é que José teve seus 2 filhos incluídos nas tribos. Manassés e Efraim tomaram o lugar de José e de Levi, quero dizer. Eles receberam aí a herança e eles foram quem completaram as 12 tribos. Mas onde que ficaram, então, o povo descendente de Levi? Eles não receberam uma herança física, o trabalho deles era no Senhor, eles foram escolhidos para viverem em 6 cidades conhecidas como as cidades refúgios. Eles não receberam uma herança. E nestas cidades aonde eles estavam, eles viviam segundo a ajuda que o resto das tribos lhes davam, porque eles seriam aqueles que fariam o trabalho espiritual, de levar o povo a adorar a Deus. E aí são conhecidos as suas bênçãos como os dons sacerdotal, os presentes que eles recebiam do povo. E o que muita gente não entende e passa às vezes a ter uma mal compreensão quanto ao texto bíblico, quando a Bíblia diz que eles levariam aí da sua plantação uma 10ª parte para trazer ao povo, muitas vezes nós pensamos que aqui é a introdução do dízimo. Não, aqui Deus estava dizendo que parte do dízimo seria para manter a família dos levitas, os sacerdotes teriam uma oferta especial, mas o termo dízimo já é apresentado na Bíblia muito antes. Porque para Deus a justiça de cuidar dos pobres e dos necessitados já estava muito antes de os levitas serem instruídos. Deus já esperava que eles cuidassem dos pobres, que Deus cuidasse, que eles cuidassem dos necessitados. E agora, estes eram aqueles que entenderiam que seriam pobres de bens materiais, mas que teriam a responsabilidade de levar o povo a ter o reconhecimento de Deus como a maior riqueza. Então eles dependiam de Deus totalmente. Eles viviam nessas 6 cidades refúgio, 3 ficavam além do rio,
3 ficava do lado de cá, no lado oeste, outra do lado oeste, né? No oeste, no oriental, no ocidental. Nessas cidades eles viviam. Essa palavrinha que a gente vai colocar aí para você é a palavrinha maser. É a palavrinha que diz que eram os presentes que eles deveriam dar ao povo, o dízimo daquilo que eles receberiam. Na Bíblia registra vários tipos de dízimo. Mas este dízimo que eles levavam era porque os descendentes de Levi não plantariam. Então eles levariam os primeiros frutos do que eles recebiam para que o povo de Israel, os levitas, fossem sustentados. Sabe? Eles também davam uma oferta especial para o sumo sacerdote. Recebia uma oferta, o sacerdote era um pouco menor porque ele fazia um trabalho específico. E o sacerdote, ele também poderia comer do sacrifício que era oferecido pelo pecado, pelas ofertas especiais. Eles comiam de tudo aquilo que eles recebiam, porque eles tinham esse chamado especial. E por muito tempo, eles fizeram o serviço. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas que fazem o trabalho na igreja do Senhor, muitas vezes dizem, eu sou apenas um levita. Eu não sou um grande pastor, eu não sou um grande obreiro. Não, e não entendendo que, na verdade, todos aqueles que trabalham na casa do Senhor têm a mesma honra que Deus deu aos descendentes de Levi. Eles receberam essa posição especial. E dentre eles estavam aí os filhos de Merari, os filhos de Coate, os filhos de Gerson e os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram sempre da descendência de Arão. Eles tinham essa posição, enquanto que o rei da tribo de Judá era o representante pessoal de Deus. Deus escolhia de todas as tribos os seus profetas, de várias tribos ele escolheu, mas o sacerdote, que era o outro ungido do Senhor, era apenas da tribo de Levi. Eles tinham uma responsabilidade especial. Os levitas, eles normalmente têm nomes específicos, até hoje. Você sabia que, por mais que o povo de Israel foi espalhado, depois que os romanos tomaram lá e destruíram Jerusalém, o templo e os sacrifícios e o trabalho dos sacerdotes não eram mais da mesma maneira. Os levitas perderam a sua influência. Mais tarde, no cativeiro, teve um novo grupo que começou a surgir nas sinagogas e outros trabalhos, e os levitas foram perdendo a sua posição, mas eles têm uma linhagem conhecida até os nossos dias. O povo judeu consegue buscar a sua linhagem. E segundo os descendentes de Israel, eles chegam até mesmo a comprovar que Deus chegou a mudar o DNA dos descendentes de Levi. Sim, você pode pesquisar na internet, se você vai achar essa história, que eles conseguiram notar que eles têm um cromossomo diferente dos outros. Deus chegou a mudar o DNA e eles conseguem descobrir quem é descendente da tribo de Levi. Hoje, os levitas são em torno de 300 mil pessoas que retornaram para Israel. Eles compreendem aí apenas em torno de 4% do povo de Israel, os levitas, mas eles estão de volta lá. Normalmente eles têm o sobrenome Levi, sabe a Levi's, aquela marca de calças tão conhecida? É de um descendente de Levi. Sigal, Horites ou Kohen, Kretz, alguns nomes que até apontam para a própria nome de que Kohen quer dizer sacerdote, né? Em hebraico, Katz, Azulei, são nomes comuns entre os descendentes de Levi e os sacerdotes. Só que tem uma coisa, nem todos que têm esse nome são ativos no trabalho, porque talvez receberam, as suas famílias não estão mais ativas, mas todos aqueles que trabalham, eles têm normalmente esse nome, como alguns outros dentro da tradição dos Levi. Da tribo de Levi, eles têm uma honra especial até os dias de hoje. Mas só que curioso, enquanto que para ser um descendente considerado um judeu, é a mãe que é considerada aquela que vai passando a descendência, mesmo que case alguém com alguém que não é judeu, se não é um filho de uma judia, não é considerado judeu. Agora, o levita é somente o pai que passa a descendência para que o próximo filho, a sua descendência, principalmente possa ser um sacerdote. Mas a filha de um sacerdote também tem uma posição especial, que é a Bat Levi.
A menina filha de um levita, ela tem até uma posição especial de honra. Como um sinal de honra, normalmente quando eles se levantam para orar, conhecido como aliá, quem tem a primeira honra para orar é se alguém que é descendente de um levita, de um corém, de um sacerdote. E depois, quem vai orar e vai ter a posição é um levita, talvez não descendente de sumo sacerdote, mas um levita. Se ele está presente, é ele quem vai fazer a leitura, é ele quem vai orar. E normalmente ele toma essa posição depois de ele lavar as mãos e os pés aí do sumo sacerdote. Isso é tão interessante que quando o povo de Israel foi voltar para a sua terra, depois que receberam um estado novo, o estado de Israel, eles receberam aí a primazia de os primeiros lugares para voltar para Israel. Até hoje, se você buscar na sua linhagem, você ser um descendente de Israel, um hebreu, os levitas têm uma posição especial. Agora, o homem que era descendente dos sacerdotes, ele não poderia tocar em um defunto. Eles se cuidam, nem mesmo entrar na casa de aonde estaria alguém que tinha falecido, a não ser que fosse alguém próximo da sua família primária, a sua esposa, os seus filhos, mas mesmo assim, segundo a tradição, eles se cuidariam ao máximo. Somente o sumo sacerdote poderia dar a bênção sacerdotal. O costume que eles trouxeram depois da diáspora é que a bênção sacerdotal, ela era apresentada ao povo todas as vezes que eles se reuniam num feriado. E quem lavava as mãos do sacerdote era um outro levita, também descendente desta tribo. Os corranins, não os levitas, só poderiam casar-se com outras descendentes também deles. Agora, apesar da distância da linhagem, nós vamos ver que hoje o Senhor está à procura de todas as pessoas que queiram trabalhar no serviço do Senhor. O povo de Israel não tem mais o templo. Sabemos que estão esperando a chegada do Messias, daquele que veio para restaurar todas as coisas. Já estão produzindo as partes do templo para que possam voltar a oferecer os sacrifícios, e a tribo de Levi está se preparando para voltar a trabalhar, para voltar a estar envolvida no serviço do Senhor. Mas o Senhor Jesus disse que todo aquele que escuta o seu chamado e que está pronto para servir, ele diz, o Senhor quer e pode usar você. Olha o que disse Pedro. Pedro, um simples pescador, quando escreve a sua carta, ele dá uma mensagem para o povo e ele diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você não é descendente de sangue, mas o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos de Abraão pela fé, descendentes da herança que o Senhor tem para nós. A nossa herança não é de terra fixa, mas assim como os descendentes de Levi não tinham uma posse, nós temos a herança espiritual. Para darmos sequência no ministério do Senhor Jesus Cristo, somos os seus sacerdotes, os seus representantes. Você, homem, deve tomar a sua posição de sacerdócio aí na sua casa. Você deve liderar a sua família para que eles sigam a Cristo e esperem a volta do nosso Messias. Sabe, essa família, os levitas fazem um trabalho muito importante. Muitas vezes nós não reconsideramos o trabalho que eles faziam. E segundo Maimonides, um grande judeu dos séculos passados, ele disse assim, não apenas a tribo de Levi foi escolhida para servir a Deus, mas qualquer ser humano, homem ou mulher, que é motivado espiritualmente e que tenha um entendimento intelectual para se colocar do lado de Deus, para servi-lo e dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim para ministrar, para buscar conhecer mais de Deus, proceder com justiça, e aí ele diz, removendo o fardo
do pescoço de muitos que planam fazer o mal. Estes são chamados a santificar-se, a separar-se, para poderem então entrar no Santo dos Santos, e Deus é quem será a sua proporção. Eu espero que esta mensagem tenha falado com você. Nós estamos caminhando para a conclusão, mas o Senhor nos chama a entendermos que todos nós fomos chamados e recebemos aí o ministério de servir na casa do Senhor. Jesus Cristo disse que todos nós agora precisamos entender que um novo e vivo caminho foi aberto. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que por meio do seu sangue, ele sendo o nosso sumo sacerdote, de uma linhagem, não apenas a linhagem de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque, a Bíblia diz que ele inaugurou um novo e vivo caminho. E por meio do sangue de Jesus, eu e você, podemos agora nos apresentar, podemos agora nos aproximar no Santo dos Santos e dizer: Pai, eu preciso de ajuda para esse tempo difícil que eu estou passando. Você é o levita que Deus quer usar. Você é o levita desse tempo. Aquilo que as pessoas precisam para fazer o propósito daquilo que Deus tem para você. Então você não pode ficar dando desculpas, porque a Bíblia diz que o Senhor espera que aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás, não desista mais, mas esteja caminhando para frente, entendendo que o Senhor nos chamou para um grande serviço, para que naquele grande dia possamos ouvir do nosso Senhor as palavras que Jesus Cristo disse que o nosso Pai tem para nós. Vinde, benditos de meu Pai, entrai para aquilo que já foi preparado antes da fundação do mundo. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entenda, se você é um levita na casa de Deus, o seu trabalho é importante. Se você ainda não envolveu no trabalho, no serviço do Senhor, você precisa estar envolvido, trabalhando para o Senhor. Este é o nosso chamado. A Bíblia diz que o Senhor espera que até aquele grande dia nós estejamos envolvidos na obra do Senhor. Por isso, vamos continuar aqui semana após semana, lendo a Bíblia, buscando entendimento para nos alinharmos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você gostou desta programação de hoje, você chegou até aqui, não deixe de compartilhar. Não deixe de dar o seu like. Se você chegou até aqui, passe esta mensagem à frente, porque semana que vem nós vamos estar lendo um outro texto da Bíblia e vamos buscar compreensão e instrução para as nossas vidas. Pois foi por esta razão que preparamos esta programação com todo carinho para você. E semana após semana nós estamos aqui lendo e buscando o entendimento para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida e não deixe de estar conosco aqui no programa Lendo e Entendendo a Bíblia.